Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Universidade da Química. E há mais ou menos uma semana saiu uma notícia bem interessante, né? Todo esse contexto de pandemia, na BBC News Brasil, cujo título é exatamente o título desse vídeo. Autoridades americanas comemoram o efeito certeiro de remédio contra o coronavírus. Esse remédio é um antiviral que já tem sido estudado há algum tempo, que é o Remdesivir. O objetivo desse vídeo é mostrar para vocês o que é o Remdesivir, como que é o seu mecanismo de ação, como que ele atua no combate ao coronavírus e como esse é um canal de química, mostrar a rota de síntese dele, né? Cada uma das etapas, mostrar como que ele é produzido do ponto de vista químico. Se por um acaso você chegou nesse vídeo achando que eu vou indicar, por exemplo, algum fármaco milagroso que vai curar, por exemplo, os efeitos da Covid-19, que venha matar o coronavírus, não é esse o objetivo desse vídeo. Se seu objetivo é esse, bom, me desculpe, você pode fechar o vídeo. Os próximos minutos serão, sobretudo, voltados para uma discussão química desse medicamento. Ok? Eu não sou médico, eu não posso receitar nada, eu não posso indicar nenhum tipo de remédio, nem sugerir a automedicação. Então, se o seu objetivo for esse ou algo parecido com esse, pode fechar o vídeo aqui, beleza? Mas se você quiser saber o que é o Remdesivir do ponto de vista químico, sua atuação e sua rota de síntese, você é meu convidado a continuar no vídeo. Muito bem, pessoal, a matéria da revista da BBC News é essa daqui. E o medicamento, como eu já adiantei, é o Remdesivir. O Remdesivir é essa molécula e ela já foi utilizada, já foi estudada no combate à SARS e à MERS, ambas doenças provocadas por outros tipos de coronavírus. Na verdade, ela foi sintetizada inicialmente para combater o Ebola, não funcionou, mas ela teve um resultado ali promissor com a SARS e a MERS. E a revista, na BBC News, ela publica essa notícia de que pesquisadores norte-americanos utilizaram o Remdesivir no tratamento de alguns pacientes com coronavírus e eles obtiveram resultados interessantes. Bom, dois principalmente. Né? O primeiro deles é a redução dos sintomas. Né? Os sintomas apresentados pelas pessoas que utilizaram o Remdesivir caiu de 15 para 11 dias. Uma diferença de só 4 dias? Bom, isso é uma diferença significativa. De repente, esses 4 dias de diferença seja exatamente a diferença entre uma pessoa liberar um leito de UTI para que outra possa utilizar e, quem sabe, sobreviver. Então, uma diferença pequena, mas na condição que nós estamos vivendo, é muito significativa. E a outra é que, bom, eles fizeram o estudo clínico e os pacientes que utilizaram o Remdesivir, eles tiveram uma redução na taxa de mortalidade para 8%, comparado com aqueles que só utilizaram o placebo, que foi de 11,6%. Essa parte aqui ela tem sido criticada porque não é uma diferença tão significativa. Sabe? Estatisticamente são números muito parecidos. Só que, como foi reproduzido na matéria, eles consideraram esse um efeito certeiro. Bom, boa parte desse otimismo se dá pelo fato de esses resultados serem baseados em testes clínicos e não apenas em testes in vitro. No caso do Remdesivir, como falei, já era um antiviral conhecido, foi um teste clínico, tivemos resultados positivos e, embora as autoridades tenham chamado de efeito certeiro, bom, os dados não são lá tão expressivos assim. Tanto é que, em paralelo com a publicação dessa notícia, foi publicado um artigo na Lancet utilizando o próprio Remdesivir em um teste adequado, um teste com duplo cego, randomizado, e a conclusão dos autores foi que eles não viram diferença significativa no resultado. Bom, de repente esse 8 para 11,6% para eles não foi tão significativo. Não sei exatamente se eles conseguiram esse percentual. Entretanto, né, os norte-americanos estão bem felizes com esses resultados. A Anvisa já entrou em contato com eles quanto à utilização desse medicamento aqui no Brasil. Estão de olho em resultados futuros, né, uma vez que a FDA ela já liberou o uso desse medicamento. Bom, estamos de olho lá para ver se os resultados serão mais promissores. Essencialmente, era isso que dizia
a matéria, então não fiz nada demais aqui, fiz apenas um resumo. Só que eu gostaria de avançar um pouco mais. Eu quero mostrar para vocês o mecanismo de ação desse antiviral e a sua síntese, ou seja, trabalhar do ponto de vista químico propriamente dito. Bom, no que diz respeito ao mecanismo de ação, é interessante que alguns dias atrás, algumas semanas atrás, eu publiquei um vídeo falando sobre a ivermectina, um fármaco que teve excelentes resultados in vitro, tá? Não necessariamente tudo clínico. Só que me criticaram muito, falaram que eu tirei aqueles dados da mente, alguns falaram como que um antiparasitário pode ser utilizado contra o vírus. Isso depende muito do mecanismo de ação. A própria cloroquina, por exemplo, ela foi utilizada sobretudo contra a malária. E o que provoca a malária, o patógeno que provoca a malária não é um vírus, é um protozoário. Então, assim, depende muito do mecanismo de ação. Por isso, os estudos. Deixa eu mostrar para vocês essa ilustração aqui, retirada de um artigo. Ela tenta nos mostrar como que é a ação de vários fármacos, de vários medicamentos no combate ao coronavírus. Inclusive tem um vídeo bem interessante produzido pelo Vitor Engrácia. Eu vou deixar o link aqui na descrição, onde ele comenta, né, o passo a passo de cada um desses medicamentos. Vamos lá, o que isso aqui representa, né? Nós temos a membrana celular, aqui nós temos o coronavírus. O primeiro contato, né, aqui nós temos o aceptor ACE2, que nós sabemos que é a porta de entrada para o coronavírus. Ele vem para dentro da célula, aqui ele rompe a sua cápsula, libera o RNA. Esse RNA tem um código ali para síntese de proteínas para formar novas cápsulas. Então temos todo um processo aqui de replicação do DNA e a síntese de novas cápsulas para que o vírus então rompa a estrutura celular e saia. Só que dessa vez ele vai sair em grande quantidade, né? Uma vez que foi replicado com material celular. Temos várias etapas durante esse processo e dependendo do fármaco, ele se propõe a atacar uma ou outra etapa. A cloroquina e a hidroxicloroquina, por exemplo, atuam aqui, no processo de fusão de membrana, ou seja, praticamente na entrada do coronavírus na célula. Não é apenas a cloroquina que atua nessa etapa, nós temos outros fármacos. O Arbidol, por exemplo, ele acaba atuando mais ou menos nessa região. O Remdesivir, ele já deixa o vírus entrar na célula, liberar o RNA, só que ele ataca o processo de replicação do RNA. Porque uma vez que o RNA entra na célula, esse código ele vai promover ali toda uma mudança na maquinaria celular para que ele possa produzir suas próprias proteínas e sair com uma nova cápsula. Durante esse processo é necessário a ação dessa enzima aqui, que nós chamamos de RDRP, ou RNA-dependente RNA polimerase, ou se preferirem, RNA replicase. Essencialmente, essa enzima é fundamental para que o RNA viral se replique. E o Remdesivir, ele atua exatamente inibindo a ação dessa enzima. Então, essa enzima não funciona, temos sim a célula infectada, só que o vírus ele não consegue se reproduzir. Ou seja, ser uma outra maneira de impedir o processo de contaminação pelo coronavírus. Dependendo do fármaco, ele pode atacar em uma determinada região, em um determinado processo do ciclo ou em outro. A ideia é quebrar esse ciclo, porque quebrando o ciclo, o vírus ele não vai conseguir se reproduzir e aí nós não temos toda a inflamação, contaminação, enfim, consequências do coronavírus. Então, essencialmente, esse é o mecanismo de ação. Agora, para aqueles que gostam de química raiz mesmo, deixa eu mostrar para vocês a roda de síntese do Remdesivir. Bom, para quem conhece química orgânica, isso não assusta. Para quem não conhece, pode ser um tanto quanto estranho. Ou para quem conhece química orgânica e não gosta, pode ser bem mais assustador. Vamos lá, eu não vou fazer o mecanismo passo a passo, mas eu vou comentar com vocês as etapas principais e as modificações. A primeira etapa é pegar esse composto aqui e colocar para reagir com esse composto fosforado. Notem que nós temos 2 átomos de cloro e esses átomos de cloro podem sair facilmente como cloreto. Fazemos essa primeira etapa na presença de trietilamina. A trietilamina é uma base, ela possibilita que essa molécula que está na forma de sal volte, por exemplo, à sua forma amina e o par não ligante do nitrogênio vai atacar o átomo de fósforo. Teremos um ataque nucleofílico e um átomo de cloro sai na forma de cloreto. Formamos então esse composto A e vamos reservá-lo.
Em paralelo, nós temos esse derivado de uma ribose, né, que deveria ser OH, OH, OH. Só que esses grupos OH estão protegidos. Temos aqui um grupo protetor benzoíla. Esse grupo OH aqui vai ser oxidado e teremos a formação então desse C-O. Geramos então esse intermediário B, é necessário anidrido acético e DMSO. Bom, uma outra síntese, nós pegamos esse composto nitrogenado e ele reage com esse cara aqui. Em química, como nós temos bromo ligado ao nitrogênio, um exemplo muito comum é N-bromosuccinamida, nós lemos isso como sendo uma fonte de bromo. Então, esse bromo ele vai acabar se ligando a essa estrutura, esse reagente, nós vamos bromar essa molécula. Temos, então, esse intermediário. Depois, ele vai reagir no primeiro momento com um derivado do trimetilsilano. A ideia é proteger esse grupo amina. E nós temos uma substituição do bromo por um lítio, né? Utilizamos aqui o organolítio. Quando o átomo de lítio se liga a esse átomo de carbono, isso faz com que esse átomo de carbono tenha uma elevada densidade de carga negativa sobre ele. Ele é, entre aspas, quase um carbânio. Então aqui nós temos um sítio básico. E esse composto C, então, vai reagir com o composto B, onde temos esse átomo de carbono deficiente de elétrons, um átomo de carbono ácido. Então teremos essencialmente o ataque desse átomo de carbono sobre esse átomo de carbono. O resultado vai ser a formação desse composto aqui. Na verdade, nós temos uma mistura de anômeros, mas essencialmente esse composto, essa fórmula. A próxima etapa, aliás, durante o processo também ocorreu a hidrólise, né? Nós liberamos de novo aqui o grupo NH2. A próxima etapa é reagir com outro derivado do trimetilsilano, que tem aqui um grupo CN, e nós trocamos, na verdade, esse grupo OH por um grupo CN. De novo, aqui nós temos uma mistura de anômeros, continuamos tendo uma mistura de anômeros. A próxima etapa ela tem dois objetivos. A primeira delas é promover a hidrólise desses grupos de proteção, então voltamos a ter grupamentos OH, e nós temos a separação desses anômeros. Para isso nós vamos utilizar o HPLC e obtermos exatamente esse composto. Para promover a retirada desses grupos de proteção, utilizamos o BCl3, aqui um ácido de Lewis. O resultado é a formação desse composto aqui. Bom, lembra que nós reservamos lá o composto A? Ele vai entrar na jogada agora. Esse composto A ele veio de um composto fosforado que tinha dois átomos de cloro que poderiam sair como cloreto. Um já foi, resta o outro. Então nós vamos juntar essa molécula exatamente naquele átomo de cloro. Para isso, nós utilizamos esse grupo OH para promover o ataque nucleofílico. O resultado é a formação desse intermediário. Na verdade, nós já temos aqui o remdesivir, só que nós temos uma mistura, né? Se vocês olharem aqui, essa era parte do composto A. E aqui nós temos o ataque por esse grupo OH. Esse átomo de fósforo aqui, ele é quiral, nós temos aqui uma mistura de diásteros isômeros. É feito um processo então de purificação, de resolução quiral, e o resultado é a obtenção do fármaco, o remdesivir, que ele tem uma estereoquímica bem específica, como a maioria desses medicamentos, né? Não apenas o fósforo tem uma estereoquímica bem específica, mas vários átomos de carbono são específicos. E essa é a síntese do remdesivir. Essa última parte, obviamente, envolve uma química um pouco mais pesada. Eu não detalhei, né, o mecanismo, a reação em si, mas mostrei para vocês as etapas principais. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Assim, de coração, eu torço, independentemente de qual seja a molécula, eu não tenho preferência por moléculas, eu quero que apareça um fármaco, que apareça um remédio e que nos livre dessa pandemia, que nos livre dessa situação extremamente ruim que nós estamos vivendo. Agora que seja um fármaco, posteriormente que tenhamos uma vacina, mas eu desejo, assim como a maioria das pessoas desejam, que seja encontrada uma saída o mais rápido possível. Bom, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, se acham que vale a pena, então, por favor, compartilhe, dê o seu like, deixe aqui seus comentários sobre o que vocês acharam, se inscreva no Universidade da Química, ajude esse canal a crescer. Se você não gostou, tranquilo, deixe aqui o seu dislike, deixe seu comentário, só peço que seja educado, não tem para que não ser educado. Tá certo, pessoal?
Valeu e até o próximo vídeo.